Mas com a graça de Deus eu separei algumas coisas aqui. A gente foi compartilhando juntos. E eu quero que nós vamos começar daqui. E depois a gente vai seguindo naquilo que o Senhor tem. Hoje é um culto especial de família. E eu sei que os irmãos que não puderam estar aqui, está sendo gravado. Logo mais vai estar liberado no YouTube para que eles recebam também. Então eu quero que você abra lá em Efésios capítulo 6. E enquanto você está abrindo, eu queria honrar a vida de Lucas, né, Lucas? O filho do Américo, você é bonito mesmo, viu? Oh, graças a Deus pela sua vida. Só de ver o seu pai sorrindo, como ele estava sorrindo aqui em cima, é um presente de Deus para nós. Quantos amam ver o sorriso de Américo, né? Eu acho que Américo deveria sorrir mais. Quem acha que Américo deveria sorrir mais? Diga eu concordo, né? Seu pai, ajuda a gente, viu, Lucas? Vai surfar para ver se ele volta mais sorridente. A gente precisa dele assim, cheio de alegria, disposto, firmado no Senhor. Nenhuma opressão, nenhum mal, nenhum encantamento nunca prevalecerá contra a sua vida. Você vai viver todos os anos que você tem para viver. E agora que tem um companheiro de surf, vai ficar o velhinho do surf com o Lucas. Pronto, agora fechou a profecia. Então, um filho é um presente tão maravilhoso, né? Um filho é uma dádiva preciosa. E ele, como tendo meninas, eu acho que todo homem... Eu não sei todo homem, mas a maioria dos homens almejam um filho homem, né? Para estar fazendo coisas típicas de garotos, né? E você é um presente de Deus, um presente do Senhor para essa casa e para essa família. Amém? Você é muito bem-vindo. Então, vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui. Nós lemos esse texto na terça-feira e eu gostaria de lê-lo de novo. Efésios capítulo 6, versículo 4. Eu queria que vocês abrissem lá para a gente ler. Vamos ver o que está escrito. Ele vem falando desde o 1 sobre, a propósito, o tema, se a mídia quiser colocar, por favor, o lar cristão, 2 pontos, filhos e pais, tá bom? É disso que a gente vai falar, o lar cristão, filhos e pais. E aí o apóstolo Paulo, ele fala como que o pai tem que fazer, o filho tem que obedecer o pai e a mãe, o filho tem que honrar o pai e a mãe, né, para que ele viva bem. E no 4... Paulo, ele muda o sujeito aqui. Ele está falando do filho para o pai. Agora ele vai falar para os pais com relação aos filhos. E no 4 ele diz assim: e vocês, pais, né? No caso aqui, pais e mães, pais, não provoqueis o vosso filho à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Eu queria que vocês colocaram aqui é a King James, essa versão que vocês colocaram. Eu gostaria que fosse na King James, Efésios 6:4. 2 versões que eu trouxe aqui, mas essa foi bem boa. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. A Bíblia diz que o pai, ele tem que criar o filho num determinado parâmetro, num determinado caminho. E esse caminho é o conselho do Senhor. Não é como ele foi criado por seus pais. Tem pais cristãos repetindo a criação dos seus pais que não foi no Senhor. E a Bíblia diz aqui que existe um parâmetro, um caminho, que é o conselho do Senhor. Amém, irmãos? Existe um conselho que funciona, que é o conselho do Senhor. E ele diz aqui, primeiro, ele diz assim: vocês não podem provocar os filhos de vocês à ira. E o nosso pastor na terça-feira falou muito bem sobre crianças, filhos, adolescentes que não são criados de forma disciplinada. A falta de disciplina é uma provocação aos filhos. Sabia que é porque meu filho não está aqui para confirmar, mas nós estávamos conversando. A criança, ela precisa de disciplina. A criança, ela pede disciplina. A criança necessita de disciplina para se sentir amada. Vocês sabiam disso? O pequenininho, quando ele faz birra, quando ele não consegue se expressar ainda, ele está chamando a atenção do pai e da mãe para a disciplina. Ele está pedindo para o pai e para a mãe, mesmo sem saber se expressar, de que ele seja colocado dentro de uma regra. Irmãos, uma casa sem regra é uma casa onde Deus não pode operar. Uma casa onde cada um come num horário diferente, onde cada um faz o que quer na hora que quer. Eu sei que às vezes a rotina da gente, por exemplo, Aleph está na faculdade, João Pedro está na faculdade, a gente tem uma rotina, às vezes a gente não faz as 3 refeições juntos, não dá.
mas pelo menos uma refeição no dia, a gente tem que se organizar para estar juntos, criar aquele hábito, aquela rotina dentro de casa, horário de acordar, horário de dormir, o que comer, como comer, o que assistir, até que horas assistir. Irmãos, isso ainda funciona, a disciplina não perdeu a eficiência. O fato é que é muito mais fácil para muitos pais cristãos. Essa diretriz aqui não é para famílias que não têm Jesus como Senhor, é para famílias cristãs. Diga, está falando comigo? Vocês estão aqui? Então esse conselho é para famílias de crentes, de filhos de Deus. E ele diz aqui, você provoca aí, tem muita coisa que eu coloquei aqui. Eu coloquei, tem uma dinâmica aqui na minha Bíblia. Eu quero ler com vocês para não perder nada do que está aqui para vocês receberem. Abra bem seu coração, tá certo? Quem aqui não tem filho ainda, não é pai e mãe, Deus já está te instruindo de como você vai fazer com seus filhos. Porque a gente não vai ter desculpa diante de Deus. Eu fiz porque eu não sabia. Amém? Tudo bem, se não disser muito amém também, eu funciono muito bem. Lá no Rema eu fui muito bem treinada, amém? Eu funciono bem demais, para mim está tudo beleza. Tá certo? Eu quero descer daqui dizendo assim, eu falei o que o Senhor quis falar. As instruções foram dadas. Agora, o praticar não depende de mim. Eu pratico na minha vida. Cada um aqui recebe e pratica, tá certo? Então, tem uma dinâmica do reino nessa minha Bíblia de estudo sobre Efésios 6:4 que diz assim: os pais, pai e mãe, são os responsáveis pela educação dos seus filhos no Senhor. Ponto. O pai e a mãe é a quem Deus se refere quando ele diz aqui, pais, criem na disciplina. Aí o texto continua dizendo, Deus ele tem o pai e a mãe, os pais, como os responsáveis por educar os seus filhos. Não são os avós, não são as escolas, não é o Estado, não são grupos de jovens, não são os colegas da rua, nem os amigos de vizinhança, são os pais. Nós estamos aqui agora e os nossos filhos estão aqui em cima. Quem aqui tem criança lá em cima agora, nesse momento no DI? Pois bem, as equipes elas estão instruindo seus filhos na palavra por 30, 40 minutos. Quando eles descerem, a responsabilidade continua sobre você e sobre mim, como pais e mães. A gente não vai acreditar que 30 minutos aqui em cima, 2 vezes por semana, vão inculcar na vida dos filhos os princípios da palavra. Porque o DI é um suporte, ele não é a base. A base é o pai e a mãe. O DI ele é um suporte que vai intensificar o que ele já recebe em casa. Não pense que você vai pegar seu filho e levar para casa. Meu filho está bem, ele ficou meia hora no DI. Porque essa responsabilidade não é da avó, do vô, da escola, do Estado, nem do DI. É nossa como pai e mãe. Amém, meus irmãos? E ele continua aqui, Embora cada um desses grupos possa influenciar de alguma forma as nossas crianças, o dever final continua com os pais. E especialmente, agora os rapazes vão me amar mais do que as moças aqui, especialmente com o pai, a quem Deus se refere diretamente nessa escritura. Glória! Os pais, os homens, os pais que estão aqui, são aquela primeira pessoa a quem Deus se refere. Obviamente pais aqui é pai e mãe, mas a figura do pai como cabeça é o primeiro que tem que receber essa instrução. É ele que puxa a corda da casa para o Senhor. As mães que criam os filhos sozinhas têm sobre elas essa responsabilidade, e por ser uma responsabilidade que não é delas, tem uma graça maior liberada por Deus. Você consegue, você guiará os seus filhos em pastos verdejantes. Não faltará graça para você colocar nos seus filhos a palavra de Deus. A falta de um companheiro, de um marido, não te torna uma mulher incapaz de instruir seus filhos no Senhor. Ao contrário, a graça é dobrada, a unção é dobrada, a habilidade, a autoridade. Receba essa palavra. Deus não é injusto. Se um homem decidiu largar a casa, se um homem decidiu abandonar uma família para viver aventuras, essa mulher não vai ficar desamparada. Deus é aquele que ampara, que socorre e que fortalece aqueles lares que foram quebrados por N fatores. Deus não deixa desamparado. Amém, minhas irmãs? Mas para os pais, os homens que estão como cabeça das suas casas, esse versículo é diretamente para vocês, para os homens.
Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. E ele continua dizendo aqui: Deus, ele nomeou o homem, o pai, como chefe da casa, para comandar e servir a família. Pegue essas duas palavras. Você, homem, pai que está aqui hoje, você foi chamado por Deus para comandar, para liderar e para servir a sua casa. Não é com autoritarismo, não é com grito, não é mandando, não é impondo, não é sendo rude. É comandando e servindo em amor, como Jesus faria se estivesse no seu lugar. Muitos homens encaram a liderança como uma posição: eu estou em cima, eu posso mandar, eu posso subjugar, eu sou o cabeça, sou eu que mando. Não é esse o Espírito. O Espírito é: eu sou o servo dos servos aqui dentro da minha casa. Eu sou o primeiro a me levantar, o último a me deitar, o melhor é para a minha família. Se aparecer um perigo aqui, eu dou a minha vida, mas a minha família está guardada. Esse é o papel do pai, do cabeça: comandar e proteger. Se possível for com a própria vida. É como Efésios diz, amém, irmãos? E ele continua dizendo aqui: são necessárias, ouça isso aqui, irmãos, são necessárias duas coisas para se ensinar corretamente as crianças: uma atitude correta e uma base sólida. Anote isso: uma atitude correta e uma base sólida. Muitos pais cristãos estão fazendo a coisa certa do jeito errado. Falam a verdade, mas não falam em amor. Sabe quando é que um pai provoca a ira do seu filho? Quando ele é rude, quando ele é áspero, quando ele faz comparações, quando ele faz piadas, quando ele critica o tempo inteiro. A criança faz tudo certo o tempo inteiro, não recebe um elogio. No primeiro erro, leva uma bronca, leva um xingamento, leva um grito. Isso é provocar a ira. Colossenses 3:21 vai dizer assim: pais, não desanimem os seus filhos. Não tire o ânimo deles de servir a Deus. Anime-os. Elogie. Coloque para cima. Não desanime. Sabe que desanima você nunca ouvir um elogio, mas na primeira coisa errada que você faz, levar uma bronca. E ainda levar bronca na frente de outros. E ainda ser comparado com um filho de vizinho. Isso é a morte. Você mata o seu filho fazendo isso. Você já viu o filho de fulano de tal? Você deveria ser como ele. Nunca mais faça isso. Você está provocando a ira no seu filho. Ele sempre vai se ver como menor, como inferior, como alguém que erra, como alguém que merece ser maltratado. É a linguagem que ele vai entender. Então a forma de falar, ela é tão importante quanto o que falar. Cuidado como você fala. Não se cria crianças no conselho do Senhor aos gritos o tempo inteiro. Se você precisa levantar a sua voz, você não está exercendo autoridade, você está sendo autoritário. E a unção para liderar, ela não é liberada no autoritarismo, mas na autoridade exercida em amor. É por isso que muita casa de crente está uma bagunça. Mas eu falo a palavra, mas eu coloco a ordem, mas eu mando. Como você está fazendo? Como é o tom? O volume da voz? Os vizinhos conseguem ouvir os seus gritos? Esse não é o modo do conselho do Senhor. Eu não esperava realmente muitos améns, ainda continuo não esperando. E até eu descer daqui, talvez eu ouça menos ainda, porque eu só estou começando. Amém? Nessa igreja nós nunca vamos negociar princípio. Não, mas tem que falar o que está na modinha. Tem que falar o que o povo quer ouvir. Tem que falar as palavras de motivação, motivacionais. Temos que falar palavras inspiradas, espirituais, não motivacionais. Eu não estou aqui para te motivar. Eu estou aqui, irmãos, para te fazer entender que você é capaz de fazer mais e melhor pela sua casa. E naquilo que hoje, agora, você está errando, a palavra de Deus tem conserto e tem conselho. Você não vai sair daqui sem uma direção. Meu Deus, o que eu faço com esse menino? A palavra responde. Não provoque a ira dos seus filhos. E ele continua dizendo aqui, essa atitude correta é a base sólida. Qual é a base sólida? A palavra. Nunca corrija o seu filho sem colocar um versículo diante dele. Pega isso. Você está sendo disciplinado agora, porque o que você fez não está de acordo com isso aqui que está escrito. Busque uma escritura. Muitos pais batem no filho fisicamente, são
muito excessivos até nisso, e disciplinam com raiva, falando alto, gritando com o filho. Sabe o que na cabeça da criança está dizendo? Que ela está sendo punida como se fosse uma vingança, uma punição. Disciplina não é punição, disciplina é para libertação, é para ensino. Se você senta a criança, pega a escritura, mostra onde ela errou e aplica a disciplina, ela vai entender: eu estou aqui porque eu errei, eu me arrependo, eu mudo e eu vou crescer. Disciplina é para promover no coração da criança arrependimento. Não vou xingar palavrão, não vou mais mentir, eu não vou pegar no que não é meu, porque está escrito: aquele que furtava não furte mais. Está escrito que o diabo é o pai da mentira, e eu sou de Jesus, eu não vou mentir. Papai me ensinou que mentira é do diabo, por isso eu não vou mentir. Olha o entendimento. Ele vai pensar 2 vezes antes de mentir, porque ele entende que isso desagrada ao Senhor e ao pai e à mãe. Coloque sempre o escudo, coloque sempre o Senhor na frente, para a criança entender que a quem ela desagradou primeiro foi Jesus, antes de desagradar você. Os filhos têm que ter uma motivação, quando eles estão da porta para fora, de entender: pai e a mãe não estão ali, mas Jesus está aqui, Ele está me vendo, Ele está aqui. As coisas que eu falo, que eu faço, Ele está vendo. Irmãos, isso é segurança, para quando seu filho cria asas e for para o mundo, no sentido de trabalhar, criar sua família, você vai ficar tranquilo. Eu não estou lá fisicamente, mas eu ensinei no caminho. Ele não vai errar, ele vai ter o temor, porque eu ensinei que é a Deus que ele está desagradando. E ele não vai querer desagradar o Senhor. Quando você ensina o seu filho a amar a Jesus, ele vai agradar a Deus na sua ausência e na sua presença. E esse, irmãos, é o trunfo, é o sucesso de uma criação bíblica. Filhos que dão fruto na ausência e na presença. Filhos que dão fruto dentro da igreja e no ambiente de trabalho. Filhos que têm linguagem sã aqui e lá na faculdade. Filhos que têm bom testemunho quando estão longe de você. Filhos que as pessoas olham e dizem: esse menino é diferente. Você é crente? Porque o comportamento é diferente, porque ele foi moldado dentro de casa. Amém? Amém. Tudo bem até aqui? Amém. Eu falo amém só por vício mesmo. Amém? Eu vou tomar uma água, sabe? Licença, que eu vou ler uma coisa aqui. Tá tudo bem até aqui? E ele continua. Eu vou ler, tá bom? Pega aí. Uma atmosfera dentro de casa cheia de crítica destrutiva, condenação, comparação, ironia e medo provocam ira no coração de uma criança. E tem muito pai que é muito gentil com todo mundo, mas libera toda a sua brutalidade sobre os seus filhos. Abraça todo mundo no trabalho, mas quando foi a última vez que você colocou seu filho no colo? Quando foi a última vez que você elogiou o seu filho por algo que ele fez? Quando foi que você, digamos entre aspas, do nada, sem data comemorativa nenhuma, chegou e disse assim para o seu filho: filho, lembrei de você, trouxe aqui um chocolate, uma coisa pequena, porque eu sou tão grato porque Deus me deu você. Eu sou tão grato porque Deus me deu você, que eu quero te honrar. Experimenta fazer isso do nada, no meio do dia, ou em qualquer hora assim, que não tenha muito preparo, para você ver um filho diante de você, quebrantado, te amando, amando Jesus, querendo te agradar, querendo agradar a Deus, mais do que tudo. Porque as crianças respondem amor. As crianças respondem palavras de afirmação. As crianças respondem elogio. As crianças respondem carinho. As crianças respondem abraço. Pais rudes formam filhos rudes, que chutam, que xingam, que brigam, que mordem. Pais amorosos geram filhos amorosos, tolerantes. Amém? Que respeitam as pessoas, independente da aparência delas. Tem casais que chegam na igreja, cujos filhos são racistas.
E esse pai quer olhar para mim e dizer que não sabe aonde a criança aprendeu isso. Ela aprendeu dentro de casa, com piada imunda, fazendo graça da cor de pele de pessoas. Ele aprendeu com pais hipócritas, que dão glória a Deus, mas discriminam a criação de Deus. Eles aprenderam com pais e mães negligentes, que fazem da escolha das pessoas chacota. Você pensa que seu filho não ouve as piadas? Quando ele chega na igreja, ele não quer entrar numa sala do DI, aonde tem uma equipe, aonde tem pessoas de cor negra servindo. Aquela tia é preta, eu não quero entrar. E a criança não entrou. E a mãe vem me dizer que não sabe onde ela aprendeu. Irmãos, eu tive que dizer, foi com você e com seu marido. Porque se ela fosse criada com amor, respeitando a criação de Deus, podia ter aqui um ET servindo verde, rosa, colorido, um avatar, que ela ia entrar dentro da sala, porque ela ia aprender a amar a criação de Deus, e não a ser racista com 5 anos de idade. Criança não nasce racista, criança não nasce, irmãos, desse jeito, ela aprende. Chega de hipocrisia dentro das nossas igrejas. Pais e mães, o homem e a mulher do círculo de oração, racista, preconceituoso, que faz acepção de pessoas, que não toca em pessoas, que tem nojo de gente que mora não sei aonde, que não entra em casa que não tem piso, porque tem nojo do lugar. Eles aprendem com os pais, caros irmãos. Então, numa atmosfera assim, com comparação, com gritos, com intimidação, com violência, com racismo, com palavras duras, num ambiente assim, você provoca a ira do seu filho. Porque muita gente faz desentendido. Não sei onde que essa criança aprendeu isso. Eu não sei como que essa criança virou isso. Criança não vira isso. Criança aprende com exemplo. Criança é esponja. Criança aprende linguajar. Aprende as piadas. Aprende o olhar de desprezo. Criança aprende. Criança sabe ser cruel quando ela vive com exemplos de pessoas cruéis. Criança sabe ser cruel. Criança faz bullying. Criança é má quando ela está num ambiente assim. Por que tem crianças tão doces, tão educados, tão bonzinhos, que o povo diz, meu Deus, com esse menino eu fico o tempo inteiro, manda esse menino que eu fico. Já tem uns que o povo diz, misericórdia, nunca mais, passa de mim esse cálice, esse bruguelo. Não, Senhor, que mal eu fiz ao Senhor para esse menino voltar. Não, tem criança que é assim, né? É rejeitado, é intragável, é mal educado, é indisciplinado. Irmãos, a culpa não é da criança, é da criação. Em tal atmosfera, não pode ocorrer um ensino debaixo do conselho do Senhor. Uma atmosfera, ao contrário dessa, positiva, seria uma atmosfera cheia de estímulo. Vai, meu filho, você consegue. Você não conseguiu agora, mas você vai vencer. Você já é mais que vencedor. Vamos ler Romanos? Olha o que Romanos diz. Você já é mais que vencedor. Você vai conseguir. Você vai vencer. Você vai avançar. Dá a escritura para... Filhinho, vem cá, lê aqui com o papai. Ó, está escrito. Posso todas as coisas naquele que lhe fortalece. Você pode aprender matemática. Você pode aprender outro idioma. Você vai vencer no esporte. Você vai conseguir tirar uma nota melhor. Você vai conseguir ser o que você quiser ser. Porque o Senhor te capacita. Olha que diferença. Um menino pode estar para baixo, ouvindo isso. Ele chega... estufa o peito, né? Diz, meu Deus, meu pai está dizendo isso. Pai, é verdade. É, meu filho. Como é que o Senhor sabe? Está escrito. Amém. E a palavra funciona. Ah, mas meu colega me disse que não dá, que eu sou burro. Me disseram que eu sou burro. Mas a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Amém. Você tem a mente de Cristo. Você é inteligente. Contrarie os relatórios com a palavra. Aí ele diz aqui... um ambiente de estímulo, de ternura, de colo, de paciência, de escuta. Muitos pais não escutam os filhos. Ficam horas ouvindo a vizinha falar abobrinha, mas não tem 5 minutos para ouvir o filho.
Ficam horas vendo vídeos de joguinhos em mídia social. Não tem 5 minutos para ouvir o filho. As crianças falam, elas querem falar, elas querem ser ouvidas. Sabe por que filho desabafa com gente do mundo? Porque os de dentro de casa não querem ouvir. E eu vou te dizer, enquanto seu ouvido se tapa, existem 10 lá fora para ouvir o seu filho. Ouvido de pedófilo, ouvido de gente que vive vida desregrada, ouvido de desviados, amargurados com igreja, que vão contaminar a mente do seu filho. Ah, é meu filho, mas igreja é tudo assim, na minha foi assim. E tasca amargura em cima do menino. E ele começa a rejeitar a igreja, porque o de lá de fora está ouvindo. Qual foi a última vez que vocês sentaram com os filhos de vocês para conversar? Eu vi um evento aqui na igreja, uma mãe e uma filha sentadas, que pareciam 2 estranhas. E quando eu olhei aquilo, irmãos, me deu uma angústia tão grande no meu coração, pareciam 2 estranhas. E o Senhor me disse, intervenha. E eu disse, mãezinha, o Senhor me mostrou assim, assim, assim. Sua filha já é uma moça. E ela sente sua falta. E eu cheguei para aquela moça e disse, qual foi a última vez que sua mãe conversou com você? Ela disse, eu não me lembro, tia. Ela não tem tempo para mim, ela só trabalha. E quando ela chega em casa, ela está impaciente. E ela não me ouve. Eu bato na porta, o quarto está trancado. Ela sai de manhã e não fala comigo. Eu me sinto tão sozinha dentro de casa. Pais crentes, obreiros, que caem na unção, mas que não consegue ouvir os filhos. E eu disse, isso acaba hoje. Chamei a mãe, vamos sentar. A partir de hoje, uma vez na semana, programa só da mãe e da filha. Vocês vão sair, vocês vão fazer uma unha, vocês vão para o cinema, vocês vão para a praia, vocês vão para o comércio, só andar. Crie vínculo com essa menina, porque alguém lá fora já está criando. Marcas de corte de gilete, marcas nos braços, pensamento suicida. Isso não vem do nada, irmãos. Crentes perdendo os filhos dentro da igreja, dentro de casa, porque não estão atentando. Se você não cria vínculo, alguém lá fora vai criar. E para quebrar esse vínculo depois é bastante trabalhoso, porque já gerou afeição com o traficante, com a vizinha prostituta, com o desviado, com o ímpio. Adolescente não é difícil de lidar, eles só querem ser ouvidos. Se você dá um ombro para um adolescente, ele mora ali no seu ombro, é bonzinho que só. O que você fala, ele faz, o que você pede, ele faz. Quando você ganha o coração de um adolescente, você ganhou ele inteiro. Não é difícil, é só criar vínculo. Mães de meninas, olhem para suas meninas, saiam com elas. Geralmente mães de meninas, quando a menina é a mais velha e tem uma renca de menino pequeno, a mãe, irmãos, não estou culpando as mães, é natural que ela dê atenção para os menores, 2, 3, às vezes 4 filhos menores, a mais velha fica lá, lembra que a mais velha ainda é sua filha, ela também é gente, ela precisa de você. Ela não deixou de ser filha porque você pariu 3, 4 meninos depois dela. Ela precisa de você. E outra, falta pouco para sair de casa. Os mais velhos geralmente saem primeiro. Daqui a pouco você vai procurar ela não vai estar mais em casa. Ela já vai ter saído da sua vida, da sua casa. Por estudo, casamento, missão, eu não sei. Gere vínculo enquanto dá tempo. Deixa os pequenos para uma outra estação. Não sai todo mundo agarrado. Aí corre para pegar menino pequeno. E a mais velha ali sempre esperando. Pelo menos um olhar. E uma palavra. Para se sentir que ela faz parte ainda daquela família. Eu estou falando pelo Espírito. O filho mais velho do mesmo jeito. Pai, sai com seu menino. A Américo agora vai ter uma estação de recompensa para a vida desse menino. Que cresceu sem pai. Que cresceu sem memórias com o pai. Mas eu creio, eu declaro uma aceleração nesse processo de vocês, de multiplicando as memórias, os momentos, sendo intenso. Amém, filho? Em nome de Jesus, que presente precioso você ganhou, meu Deus. Nem todo o dinheiro do mundo vale a vida desse menino. E... oh, glória.
Numa atmosfera assim, cheia de amor, os pais constroem, ouça isso, na vida dos seus filhos, uma base tão preciosa de Deus, que o mundo não vai conseguir corromper. Quem pode dizer amém, pelo amor de Deus? Tem muito crente assustado com ideologia de gênero, com o pecado, dando uma ênfase tão grande a isso. Não que isso não seja real, é real. Mas, irmãos, me parece que a igreja está subestimando o poder da palavra, pastor Samuel. Se fala tanto na ideologia de gênero, vai minar a cabeça das crianças, vai corromper. Isso é fato. Mas sabe, por que nós não enfatizamos o poder que um pai e uma mãe têm de influenciar o seu filho? Ao invés de culpar a ideologia, o governo federal, as escolas, o bullying, a prostituição. Gente, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quem é que ainda acredita nisso aqui, irmãos? Eu acredito. E eu não sei se você sabe, mas ideologia de gênero, mentira, prostituição, droga e tudo mais, está dentro do que portas do inferno significa. E disse que não prevalece contra a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Irmãos, um filho criado na palavra, com um pai e uma mãe que ama Jesus, ele vai ouvir as besteiras lá fora, mas ele vai dizer: não é assim que o meu pai ensinou, não é assim que Deus pensa. Ei, Deus pensa diferente. Ele vai pensar como Deus pensa. Deus criou um homem e uma mulher, os uniu e formou uma família, e a partir daí filhos nascem e uma família é estabelecida. Esse é o padrão bíblico. Uma criança de 10 anos de idade, num programa ao vivo de televisão no Canadá, ela respondeu a uma entrevistadora que estava tentando fazer com que as crianças aceitassem determinados estilos de gênero como algo normal e como algo que está tudo bem. E aquele menino olhou e a entrevistadora perguntou: o que você acha? Está tudo bem? Novos formatos de família, etc. Ele disse, na Bíblia, em Gênesis 1:26, ele citou a escritura e ele disse: não, Deus criou de outra forma e eu acredito em Deus. Você acredita nessa coisa arcaica de Deus? Aí ele: moço, é o seguinte, Deus, ele não fica velho. Deus criou tudo. Deus não muda. Deus não fica velho. Ao vivo, senhoras e senhores, eu amei. Alguém fez um bom trabalho naquela criança. Ele respondeu com convicção, de forma respeitosa, educada, mas firme, olhando nos olhos daquela pessoa. E ele respondeu: não é assim que Deus fez. Então, minha gente, não tem ideologia, não tem nada que seja maior do que a palavra de Deus. Agora, aonde está a palavra de Deus? Que lugar a palavra de Deus tem na casa dos crentes? Amém? Eu quero encerrar lendo uma outra escritura. Deixa eu ler na Bíblia a mensagem, Efésios 6:4, para vocês, por favor. Ouça: pais, não provoquem seus filhos a ira, sendo duros demais, sendo rudes, gritando com eles. Tratem de enviá-los ou de guiá-los pela mão, segurando pela mão, para levá-los no caminho do Senhor. Pegue pela mão e leve. Olha que lindo que ficou essa versão. Não sei se tem aqui. Eu quero eu mandei um para colocar aqui. Deixa eu ver se foi esse. Não, foi o outro, foi Deuteronômio. Tá, vamos para Deuteronômio para eu encerrar. Tem milhares de coisas para falar, mas eu só vou ler esse texto. Acho que está bom. Vocês estão recebendo? Sim, nós estamos. Amém. Eu vou fazer as duas vozes. Essa escritura me fez chorar hoje. Eu chorei que só. Amor disse: meu Deus, você já vai chorar. Eu digo: já, meu filho, porque essa palavra, hoje ela mexeu tanto no meu coração. Eu fiquei tão... Nossa, eu fui tão ministrada. Deuteronômio 6. Nós vamos ler o 6 e o 7. Daí quando eu leio aqui nessa versão minha, eu peço para vocês colocarem, tá? Por favor. Deuteronômio 6,
Estão recebendo aí, minha gente? Amém. Ai, é tão bom, filho. Qual foi a última vez que você brincou com seus filhos? É tão bom brincar. Na pandemia a gente aprendeu a jogar Uno, não foi, amor? A gente brincava de Uno com os meninos. Os meninos têm memória até hoje do pai brincando com eles de joguinho, né? Era aquele joguinho meio antigo. Como era o nome daquilo? Nintendo. Era lá um joguinho. E assistindo aquele desenho, Dragon Ball. Ele ganhava mesmo. Os meninos ficavam arretados, ele sempre ganhava. Assistindo o desenho. Ainda o Olive tem 24 anos. Ele ainda lê, pai, eu lembro você comigo, eu pequeno, a gente assistindo o desenho. É uma memória que ele tem. O pai assistindo. Chegava do Bom Preço, irmãos, cansado. Ele dobrava às vezes, trabalhava aos domingos. Trabalhava tanto, chegava tão cansado, eu me lembro. Mas os meninos, pai, assiste aqui comigo. Ele parava para assistir um pouquinho. Assistia um episódio, 2. Os meninos sentavam do lado dele. Ele sentava, às vezes, coitado, cansado. Mas ele ficava lá assistindo e eu só ficava olhando. Cansado, podia estar descansando, dormindo, fazendo outra coisa. Mas aqueles minutos ele dedicava aos filhos. Isso é inculcar a verdade nos filhos. Isso é ensinar no caminho. Ele podia cobrar depois, porque os meninos tinham ele presente na vida deles. Então, quando o pai cobrava, eles tinham uma resposta positiva. Porque aquele pai que cobrava era o pai que brincava, era o pai que dava atenção, era o pai que ouvia, era o pai que estava presente. Entende isso, irmãos? Vamos ler Deuteronômio 6, o 6 e o 7. Essas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração. Se você está com a Bíblia de papel e quer riscar, você risca aí, teu coração, falando do coração do Pai. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Tem coloque na King James primeiro, por favor, filho. Foram as duas, a King James e a mensagem, que eu gostei muito. Deuteronômio 6 e 7, na Bíblia King James, por favor. É uma versão bem próxima do original, e tem versículos que ficam bem maravilhosos nela. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Aí o 7 vai dizer: tu as ensinarás com todo zelo e perseverança. Anotem essas duas palavras, se na sua Bíblia não tem isso. Essas duas palavras são chave aqui. Com todo zelo e perseverança. Então, a Bíblia está dizendo que para eu ensinar para o meu filho, não é uma tarefa que eu faço aos domingos e isso vai durar por meses. Não é uma coisa que eu faço de vez em quando, ou quando eu tenho tempo, ou quando eu quero. Exige perseverança. São todos os dias falando as verdades, ensinando. É igual escovar dente. Escovou o dente, aí quando for amanhã, escovou o dente. Até hoje eles têm 24 e o outro vai fazer 18. Escovou o dente. Mãe, a gente já sabe, tem 20 e tantos anos na vida que a senhora manda. Eu mando até hoje. Então, isso é perseverar, é aquela insistência do pai e da mãe, aquele zelo de ensinar a verdade aos teus filhos. Aí ele continua: tu as ensinarás. Aí vai falar outra parte. Conversarás sobre. Olha que palavra tão. Eu amei essa versão. Conversar. Anota aí se você quiser. Conversar é ter um bate-papo. Não é nada de autoritarismo, filho lá. Não, é uma conversa. Senta aqui, filho. Vamos ver aqui esse versículo. Puxa uma cadeira, uma coisa informal. Você vai conversar sobre as Escrituras. Quando você estiver sentado na tua casa. Aí ele continua. Sentado na sua casa. Quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, é uma atividade que envolve toda a sua vida. Não é só aqui na igreja, não é só quando tem o culto de oração. Não, é uma vida de ensino da palavra. E pode colocar na mensagem, por favor? Essa versão ficou muito boa. Essa parte da conversa eu gostei tanto. Que não é uma coisa distante, é chamar para perto mesmo. Na Bíblia a mensagem ficou assim, escrevam no coração os mandamentos que eu estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem os seus filhos a se apropriarem também.
que os mandamentos de Deus sejam um assunto de sua conversa, onde quer que você estiver. Gente, olha isso aqui, que a palavra seja um assunto entre nós e os nossos filhos. Vamos falar de futebol, vamos falar de política, vamos falar do clima, vamos falar de tudo. Agora que a palavra faça parte da conversa também. Amém, irmãos? Olha que coisa maravilhosa, que a palavra seja um assunto também da conversa, onde quer que vocês estiverem. Aí continua, tem outra parte? Onde vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua, você vê que perpassa todos os ambientes, em casa, num restaurante, na partida de futebol. Gente, pede para o Espírito Santo ajudar vocês, até assistindo uma partida de futebol. Amor, outro dia estava no estádio com o PP, e lá ele viu, eu não me lembro agora exatamente, mas ele viu algo que puxou para a palavra. Tá vendo, meu filho? Por isso que a Bíblia diz assim, no estádio de futebol. Então ele diz aqui, olha, tanto em casa, como em qualquer ambiente onde você andar, a palavra pode estar dentro desse assunto. Amém. Ensine alguma coisa da Bíblia para um menino. Mas irmã, eu não sei o que a Bíblia diz. Estude, faça devocional, se encha da palavra. A Bíblia, a primeira que seu filho vai ler é você. Amém, minha gente? E ele diz aqui, que eles sejam repetidos. Ou seja, repetição. A repetição, tem uma das teorias que eu aprendi na faculdade de ensino, que é a repetição. A repetição promove o aprendizado. Fala hoje, fala amanhã, fala de novo. E que sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam pela manhã, até a hora de se deitar à noite. Ou seja, um pouquinho de manhã, se não teve tempo de manhã, escolhe um tempo à noite. Irmãos, bota seus filhos para dormir. Declara um versículo sobre, eu declaro até hoje sobre, ele vai fazer 18 anos, ele não vai para o quarto dormir. Irmãos, ele vem, se eu estou no sofá ele vem, se eu estou no quarto ele vai, se eu estou na cozinha ele chega, ele já chega e bota a cabecinha assim. Como ele está muito grande, ele inclina, é tão fofo. Esse menino é fofo, ai meu Deus. Ele está com vergonha nesse exato momento, eu sei. Mas ele inclina a cabeça, mãe, me abençoe porque eu já vou dormir. E eu declaro, irmãos, Mateus 11, 29 na vida dele. Você é manso e humilde de coração. Sua vida será próspera e suprida em tudo. Todos os caminhos por onde você andar, você andará no temor do Senhor. Irmãos, desde que esse menino nasceu, eu declaro sobre a vida dele o temor, provisão, sabedoria, graça, estatura. Sobre Aleph é Lucas 2,52. E o menino crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Meu filho, você é favorecido. Não haverá portas fechadas para você. As pessoas vão te amar onde você chegar, vão te favorecer. Elas vão te amar, elas vão te abençoar de graça, porque você é favorecido. E tem sido assim na vida deles. Então a Bíblia diz que é isso que a gente tem que fazer. Escolha uma escritura hoje e comece hoje. Ah, irmã, mas eles já estão adolescentes, já cresceram. E agora? Dá tempo, sempre dá tempo de buscar o Senhor. Irmão, sempre há tempo de buscar o Senhor, para a gente crescer. Então a palavra de Deus está instruindo, converse, ensina de dia, de noite, caminha com o seu filho. Provérbios 22:6 vai dizer que a gente tem que ensinar o filho no caminho, né, amor? Assim que fala, ensina no caminho. E ainda quando for velho não se desviará. Ali não diz, cuidado que no ano 2023 terão ideologias, talvez enfraqueça a palavra. Não está escrito assim. Está escrito que ele nunca vai se desviar do caminho quando ele é ensinado na verdade. Amém, queridos? Eu creio que essa palavra te instruiu em algumas coisas, sim ou não? Amém? Era essa a palavra. Acabou. Ah, tá bom.